pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, né? Vocês já me conhecem por aqui, professora de matemática, tá? E a gente vai dar agora a continuidade, né? Finalizando a nossa semana com essa parte de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, colegas professores aqui da rede, né? O momento que a gente traz essa aula é para a gente conseguir transmitir um pouquinho de conhecimento e também trazer essa interatividade. Eu, o professor Tiago e o professor Pedro, que vai ajudar a gente nesse momento de interatividade. A gente está aqui preparando as aulas sempre para que a gente consiga o máximo de aproveitamento, né? E aí transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Através do formato digital da aula, que você assiste nesse momento ao vivo pela TV, mas depois você pode visualizar pelo YouTube, né? Tanto pelo computador, pelo celular, tá certo? Para falar um pouquinho sobre essa interatividade através do aplicativo, eu vou chamar aqui o professor Pedro, que hoje vai me ajudar, para comentar um pouquinho com vocês. Diga lá, professor. Fala, galerinha! Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa aula, né? Para os alunos dos anos finais do 9º ano, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma aula. E Briane pediu para falar aí sobre a questão da acessibilidade aí do aplicativo, tá bom? Então, se você já acompanha essa aula pelo aplicativo, tá? Mande esse vídeo ou qualquer outro, tá? Falando sobre o download desse aplicativo para o seu amigo, para o seu colega de classe, certo? É de suma importância que ele participe aqui ao vivo com a gente, mandando suas dúvidas, seus comentários, o seu nome, a escola que estuda. Certo? Se você está assistindo essa aula pela televisão, então vai aparecer 2 QR Codes aí na telinha, certo? Você vai pegar o seu celular e vai direcionar para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, certo? Feito isso, você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, onde você vai fazer o download, tá? Depois disso, vai ser pedido aí o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí você vai ter acesso aí, certo, à nossa aula, poder comentar aqui, tirar suas dúvidas ao vivo com a gente. E também você tem acesso à trilha da semana lá no aplicativo, onde a gente mostra todo o conteúdo e no finalzinho lá também tem um exercício para que você possa praticar, certo? Vou voltar agora com a Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, né, gente? A ideia da gente fazer uma aula como essa é para que a interatividade ela aconteça no momento da nossa aula. Então, você aí que está assistindo a aula, já recomenda para outra pessoa para que a gente consiga o máximo de interatividade possível. Afinal de contas, essa aula é feita para vocês, né? Falando também sobre a questão da acessibilidade, hoje quem está aqui me ajudando com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, essa pessoa bem alegre aqui, a Késia, tá certo? A gente já fica com essa espontaneidade, essa alegria dela e tá ajudando a gente a transmitir mais um pouquinho de conhecimento aqui para vocês, tá certo? Valeu, Késia, por ter vindo e ajudar a gente. Ó, falando sobre o canal lá do YouTube, né, gente? A gente já comentou sobre essa revisão que a gente vem fazendo agora no finalzinho, aí o 9º ano, na reta final do ano, trabalhando com essa perspectiva já do ensino médio, tendo aí as provas em vistas, tanto instituições externas, né, quanto as suas provas no finalzinho aí do ano. Então, a gente tem lá no YouTube um repositório com todas as aulas que já foram ministradas até agora e com a aula que foi ministrada na terça-feira, que já começa pegando o gancho para essa aula daqui, tá certo? A gente vai ver uma revisão rapidinho, mas é importante que você verifique as aulas anteriores para que você consiga acompanhar as aulas direitinho. Até porque, não só do 9º ano, mas de outras turmas, também tem outros conteúdos que você pode visualizar para tirar dúvida, para estudar um pouquinho mais, tá bom? Então, fica à vontade, se deixar lá os comentários, a gente traz nas aulas mais na frente, beleza? E é isso, né? Professor Tiago aqui, um trio da matemática ajudando aqui hoje, né? Professor Tiago já pedindo para a gente começar a nossa aula aí, dando o start. E vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, né? Aqui a gente vai fazer uma revisão mais breve, porque a gente vai relembrar esse primeiro momento e começar a trabalhar com a visualização dessas relações métricas, tá certo? Aqui a gente verifica um triângulo retângulo, que ele deixou de ter aquela representação do que a gente está acostumado a visualizar, né? O triângulo retângulo apoiado nos catetos na horizontal. Agora a gente tem um triângulo retângulo que ele está apoiado na hipotenusa, na horizontal, beleza?
E aí a gente começa a perceber que o elemento altura, ele começa a aparecer em um local diferente, né? A gente tem aí, para o triângulo retângulo, nomes diferentes para os seus lados. Os lados que fazem um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que inclusive é o maior lado desse triângulo, é chamado de hipotenusa. E nesse momento, para o estudo que a gente vai realizar hoje, a gente vai utilizar esse tipo de percepção, onde a gente vai ter um novo elemento altura que vai surgir aí, tá certo? Daí, quando a gente começa a observar onde que essa altura ia ficar, né? De que maneira a gente ia posicionar essa altura, uma vez que agora a gente não tem mais o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus, apoiado nessa horizontal. Nessa percepção, a gente vai ter que a altura, ela vai estar passando na parte interna aí desse triângulo do 90 graus, né? Esse triângulo retângulo, sendo ali o comecinho dessa altura, lá no vértice, lá em cima, ó, começando no ângulo de 90 graus, até a parte de baixo. Lembra que para ser a altura, nessa hipotenusa aqui embaixo, também tem que formar um ângulo de 90 graus, tá certo, gente? Então, a gente começa a perceber esse novo elemento que chega aí, nessa visualização do triângulo retângulo. Se ele estiver apoiado nos catetos, o outro cateto seria a sua altura. Mas, a partir dessa posição, a gente vai ter que a altura vai ser um novo elemento que vai surgir aí nesse triângulo, passando aí do ângulo de 90 até a hipotenusa. A gente vai chamar de altura relativa à hipotenusa, tá? Para você não esquecer quando isso for mencionado, tá bom? E aí ontem a gente também falou sobre a ideia da projeção, né? Ontem não, só quero dizer ontem, professor, na terça-feira, a gente falou sobre a ideia da projeção. E o que seria essa noção de projeção? A gente vai ter ali, ó, o ângulo de 90 graus aqui em cima, né, o vértice que forma ele. Se a gente lançasse um foco de luz aí em cima, acho que ficaria interessante relacionar com a ideia da sombra, né? Nem sei se nos próximos já aparece, mas a gente vai avançando aqui devagarinho. E aí a gente percebe que essa altura nova, ela vai dividir essa hipotenusa em dois pedacinhos, ó. Esses dois pedacinhos a gente vai dizer que são as projeções dos catetos. Olha aí, veio o exemplo rapidinho de como a gente vai perceber essa projeção. É como se a gente tivesse ali o Sol de meio-dia incidindo os seus raios de 90 graus sobre essa varinha, né? Que tá aí, eu acho que era um cabinho de vassoura que a gente cortou e a gente colocou aí, tá certo? Então, se a gente tiver 90 graus incidindo, essa sombra ela vai estar exatamente embaixo desse objeto. A gente não vai conseguir necessariamente visualizar uma sombra aí, né? E a partir desse momento que a gente observa que como está em 90 graus, não vai ter sombra, a gente não tem como observar uma projeção desse objeto, tá? Porém, se existir inclinação, nessa mesma situação, né? Meio-dia, sol incidindo aí 90 graus, a gente vai perceber que isso vai fazer uma sombra. E essa ideia da sombra é o que a gente vai observar como projeção desse triângulo, tá? Então, ó, quando a gente trouxer o triângulo nesse formato, pronto, agora sim. Quando a gente trouxer o triângulo nesse formato, o que a gente vai estar querendo perceber? Se você esquecer desse nome projeção, para que a gente consiga entender o que a gente está querendo comparar aqui, ó, a projeção do cateto vai ser a sombra que ele vai fazer. Então, se a gente tem a altura aqui, ó, tu deixa grandão aí, Davinho, por favor? Se a gente tem aqui a altura em vermelhinho e eu tenho esse cateto que tá, acho que roxinho, né, tá clareando aqui, ó, a gente vai ter que essa parte preta é como se fosse a sombra dele. Se a gente tem o outro lado, que eu acho que é um azulzinho aqui embaixo, e um verdinho mais claro ali sendo o cateto, quando a gente jogar esse sol aqui em cima, ó, a sombra dele, a projeção vai ser essa parte aqui de baixo. Então, agora a gente começa a perceber esses elementos, né, aparecendo. Quando eu coloco ali a parte azul, a projeção que parte embaixo seria justamente a sombra se esse sol tivesse aí incidindo 90 graus, tá? A mesma coisa vai acontecer do outro lado, né? Então, quando a gente tem essa configuração do triângulo retângulo, a ideia é que a gente comece a relacionar esses elementos de acordo com a representação que eles têm. Aqui a gente tem assim, ó, todo cheio de letra, todo cheio de identificação, para a gente lembrar o que cada elemento significa. A gente tem as letras A, B e C, que vão significar os elementos originais do nosso triângulo retângulo, né? A letra A está significando aí a hipotenusa, que é o comprimento maior, né?
A gente tem o B e o C, que são os catetos originais, certo? Depois a gente colocou a altura, que é um novo elemento que surgiu aí de acordo com a posição do triângulo. E depois a gente nomeou como M e N a projeção desses catetos. M sendo a projeção do cateto C e N sendo a projeção do cateto B, beleza? Então, a gente já começou a identificando cada um dos elementos. Na aula de hoje, a gente vai procurar relacionar esses elementos e de que maneira esse número, esse tamanho, influencia no valor dos outros. Vou dar uma pausa aqui rapidinho para o professor Pedro se colocar, falar um pouquinho desse momento inicial, da introdução da nossa aula, tá bom? Diga lá, professor. Bom, pessoal, foi visto aí uma revisão referente à nossa aula passada. Então, a gente viu aí que estamos vendo um triângulo retângulo com uma outra perspectiva, com uma outra visão, certo? E é bastante importante que você entenda essa relação que existe aí no triângulo, tá bom? Então, primeira ideia é que você entenda a altura relativa à hipotenusa, né? A gente viu na aula passada que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? E depois a gente tem aí as projeções dos catetos B e C na hipotenusa, certo? Então, esses três elementos aí, eles são primordiais para que você entenda toda a continuação da aula de hoje, tá bom? Então, foca aí na aula, anota tudo, certo? Para que você não perca nenhum detalhe, certo? Outra coisa bastante importante que está aí na imagem é que ele citou aí os três lados, né? Eu tenho os lados A, B e C. Lembre-se que A é hipotenusa e B e C, eles são catetos desse triângulo retângulo, tá? E a gente indicou aí pela letrinha H a altura desse triângulo, né? A altura relativa à hipotenusa, e pelas letras M e N as projeções dos catetos na hipotenusa. Algo que foi citado na aula anterior, que é comum e é necessário que você entenda, é essa questão da nomenclatura aí das projeções, certo? Nesse exemplo aí, nessa imagem, você está vendo aí que o segmento N, ele é a projeção do cateto B e o M é a projeção do cateto C. Mas você pode encontrar aí em outros livros o inverso, certo? Então, a gente focou bastante nessa questão da sombra, trouxe algo bem didático, bem lúdico, para que você entenda realmente essa questão da projeção e não se foque apenas na questão das letras, certo? Para que você entenda e quando você vê aí qualquer questão, certo? Com qualquer incógnita aí, com qualquer letra, você saiba que esses valores aí são as projeções dos catetos, tá bom? Vou voltar agora com Briane, que ela vai dar continuidade à aula. Esse ponto que o professor Pedro falou, a gente reforçou na aula anterior, né? Independente da letra que vier expressa aí, esse pedacinho que a gente vai relacionar, independente de qual pedaço. Até porque A, B e C a gente já utiliza para catetos e hipotenusa, mas poderia inclusive ser outras letras para os catetos e para a hipotenusa. Então, é importante que a gente entenda quais são as relações que aparecem, quais são as nomenclaturas de cada um desses elementos, para quando a gente tiver a necessidade de utilizar, a gente não grave a fórmula, não grave a letra, mas grave a relação que existe entre essas medidas, tá certo? E a partir de agora é o que a gente vai começar a ver na nossa aula. Tiago já colocou ali uma interrogaçãozinha, ó. Quais são as relações que a gente pode fazer entre as medidas desses elementos que estão aparecendo aí com a gente, tá? Como a gente já viu essa aula em outro momento, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer a aplicação dessas medidas, tá certo? E aí a gente começa fazendo as seguintes comparações, ó. Ele está dizendo ali que B ao quadrado vai ser o A vezes o N. Ao invés de ler as letras, a gente vai dizer assim, ó. O cateto ao quadrado vai ser igual ao produto, né, a multiplicação da hipotenusa com a projeção desse cateto. Quando você fala a relação colocando o elemento ao invés da letra, você consegue identificar qual é a medida que se relaciona uma com a outra, independente da letra que está ali expressa. Então, você viu que eu li primeiro de acordo com a letra, para a gente identificar quais são os elementos ali na figura, e depois que a gente falou a mesma relação, utilizando, ao invés da letra, o nome daquele elemento, tá certo? Vamos ver uma próxima ali, ó.
Da mesma forma, a gente pode aplicar no outro cateto, né? Se a relação funcionou para o cateto B, vai funcionar para o cateto C também. Então, o cateto ali ao quadrado vai ser igual à hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Com as letras que estão escritas ali, a gente tem que C quadrado vai ser igual a vezes M. Mas como as letras estão sinalizadas nesse exemplo, a gente colocou com essas letras. Lembrando sempre da gente tirar essa necessidade de colocar somente as letras para fazer a representação e saber a relação entre eles, tá bom? Vamos ver uma outra aqui? A gente tem, ó, que a altura ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções. Como a gente está associando com as letras que estão aí no desenho, h ao quadrado vai ser n vezes m, beleza? Vamos ver uma próxima. Essa daqui é bem legal da gente fazer, ó. Agora a gente já não tem mais nada quadrado, né, gente? A gente tem que a hipotenusa vezes a altura, né, o produto dessas duas coisas, vai ser igual ao produto dos catetos. Então, a gente tem o B e o C ali sendo multiplicados, que tem que ser igual ao A vezes o H, tá certo? Então, a gente já começa aí fazendo algumas relações. E a mais conhecida, que a gente já trabalha com ela desde lá do 7º ano, já tem essa percepção do Teorema de Pitágoras, né? Que seria a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Essa relação do Teorema de Pitágoras já vem sendo aplicada desde sempre. Aqui a gente consegue perceber essa aplicação para o triângulo retângulo maior. Se a gente pensar direitinho, que inclusive eu falei lá no comecinho da aula, se essa altura ela tem que fazer 90 graus aqui embaixo, a gente pode inclusive usar esse Teorema de Pitágoras em outras relações. E aí começar a perceber essas aplicações, né, gente? Essa relação entre um elemento e entre outro elemento. Então, você aí de casa, tiver um tempinho, já começa a perceber essa aplicação do Teorema de Pitágoras nesses outros triângulos que a gente conseguiu confeccionar aí, tá certo? Então, vamos lá, né? Aqui apareceram as relações iniciais que a gente conseguiu fazer com os elementos, né, que a gente tem, ó, utilizando a ideia do triângulo retângulo, vendo a perspectiva, utilizando a base desse triângulo retângulo como a hipotenusa, a gente achou um novo valor de altura, né, um novo posicionamento para essa altura, e aí começou a relacionar essas projeções também que surgiram. De acordo com essas manipulações de informações, a gente conseguiu ali elencar 5 relações que vão ajudar a gente. Professora, eu vou ficar em dúvida, como é que eu vou utilizar isso? Então, de acordo com a informação que você obtiver, você vai ver qual das relações é mais apropriada para resolver esse problema, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para a gente fazer um compilado dessas 5 relações, passar aqui para o professor Pedro para ele fazer as considerações dele sobre essas que a gente viu agora. Bom, pessoal, você viu aí como foi que Briane tratou dessas relações, certo? É bastante importante que você entenda essas relações, certo? É bastante importante que você entenda não só as letras, mas o que cada relação dessa ela quer dizer, beleza? Então não esquece, tá? O que é que acontece aí com essas relações, tá bom? Algo bastante importante que foi falado também é que quando a gente traça essa altura aí desse triângulo retângulo, a gente consegue formar mais 2 triângulos retângulos, certo? Então eu tenho aí um total de 3 triângulos retângulos, certo? Um pequenininho, um mediano e o grandão. E aí você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, por exemplo, nesses outros triângulos, certo? É claro que existe uma forma, pessoal, da gente provar, da gente mostrar como é que a gente chega nessas relações, certo? Mas, como o tempo de aula é curto, a gente precisou mostrar para você essas relações, certo? Tem outra relação aí, tá? Que é bastante importante também na hora de você resolver uma questão, tá? Você pode notar aí que o cateto, a hipotenusa A, que está ali embaixo, certo? Ele é igual à soma entre o valor de n com o valor de m. Então, se você somar aí as projeções m e n, você vai obter o valorzinho de A, certo? Outra coisa importante também, é bom quando a gente passa por todas as séries, né, aqui dando aula, Briane, eu também e o Tiago, sobre essas questões aí de geometria, e a gente acabou de dar uma aula aí
para o pessoal lá do 6º ano, certo? Falando sobre figuras semelhantes, tá? Então, se você puder dar uma olhadinha lá, tá? Vai lá no YouTube, tá lá na trilha do 6º ano, essa aula falando sobre semelhança, e é a forma que a gente utiliza para provar, para mostrar essas relações métricas aí no triângulo retângulo, através das semelhanças entre esses 3 triângulos retângulos que eu acabei de citar para você, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavrinha para a Briane, que ela vai dar continuidade à aula. Bom, né, gente, isso que o professor Pedro falou sobre a gente ter mencionado já essa relação de figuras semelhantes no 6º ano, já mostra que a gente vem preparando o terreno desde o 6º, passando o 7º e o 8º, para que quando chegue no 9º você tenha a ferramenta suficiente para entender conceitos mais difíceis, mais intensos, vamos dizer assim, né? E aí a gente conseguir utilizar dessas nomenclaturas, dessas relações novas que vão surgindo, tá bom? Como eu falei, né, eu trouxe aqui um exemplo para que a gente consiga fazer a aplicação dessas relações, escolhendo, de acordo com as informações que a gente possui, qual dessas relações é a mais adequada para a gente conseguir resolver o problema. Então, a gente tem aqui um triângulo, e nesse triângulo retângulo, né, utilizando essa ideia de apoio na horizontal com a hipotenusa, traçando ali a altura desse triângulo retângulo, a gente vai ter os elementos, né? A altura, que está Hzinho ali, a gente não sabe quem é ainda, e a gente tem as duas medidas das projeções dos catetos. Ó. A gente tem ali o 6 e o 12, né? Respectivamente falando sobre o pedacinho que vale cada um. E aí a gente fica pensando, se o objetivo da questão é descobrir a altura, qual é a relação que a gente conseguiu construir daquelas 5 que vai ter esses elementos? A gente vai buscar ali a altura e as projeções dos catetos em alguma das relações para poder fazer a substituição e descobrir esse valor. Então, ó, presta atenção. Essas situações aí são as 5 que a gente utilizou e já tem Tiago ali, ó, dando um spoiler, colocou a setinha já, nem foi o elemento surpresa, de qual que seria a relação que a gente vai utilizar, né? A altura elevada ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções dos catetos. Olha aí eu falando para você os elementos, ao invés de a gente colocar as fórmulas, né? Só que agora a gente vai precisar fazer as substituições de cada um dos elementos que a gente tem ali. A altura é o que a gente quer descobrir. A gente vai ter que colocar H mesmo. A gente tem 6 e 12 que vai entrar no lugar desse N e desse M, tá certo? E aí a gente vai ter o seguinte cálculo, né? Então, ó, H ao quadrado vai ser 6 vezes o 12. Quando a gente faz o produto disso aí, vai dar 72. E a gente vai ter o quadrado ali, né? A operação da potência, tendo a operação inversa como raiz. E esse comentário que Pedro fez agora, da gente dar aula antes e depois trazer o conteúdo é massa. Porque na semana passada a gente falou sobre a equação do 2º grau. E na equação do 2º grau, a gente trabalhou com essa ideia de operação inversa, da potência ser a raiz. E quando chega agora, a gente traz esse elemento de novo para que a gente consiga resolver esse outro problema. Então, deve ser por isso que eu sou apaixonada por matemática, né? Muito Coisa lindo. muito linda. Então, a gente precisou aí fazer a operação inversa da potência, transformando isso numa raiz. E como 72 não tem raiz exata, você poderia fazer 2 situações aí. Você poderia fatorar, ou a gente pode deixar desse jeito mesmo, dependendo de como a questão traga essa resposta, se for de múltipla escolha, ou de como seu professor oriente aí, tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou passar a palavra para o professor Pedro, para ele fazer as considerações dele sobre essa resolução inicial. Diga lá, professor. Bom, pessoal, você viu aí como é fácil, né? Como é prático você resolver um problema, né? Uma questão envolvendo essas relações métricas aí no triângulo retângulo, certo? Na informação da questão, ele pede a altura, certo? E nos informa aí as 2 projeções. Então, das 5 relações métricas que a gente tem ali, ó, que a gente explicou para você, você vai procurar a relação, certo? Que tenha esses três valores aí, a altura, certo? E as projeções, beleza? Pode notar que você vai encontrar dessas 3 informações, 2 ele vai lhe dar, e uma ele vai querer, que é justamente a resposta do problema, certo? Então, você pode notar que não dá para a gente utilizar a relação de baixo, né? A vezes H igual a B vezes C, porque ele informa A, né? Pode notar que o valor de A, como eu falei, é o 6 mais 12, né? Que é igual a 18, mas ele não informa nem B nem C.
eu precisaria saber o valor de B e o valor de C para encontrar o valor de H, já que você pretendia aí utilizar a equação de baixo, certo? Então, você vai procurar aí, você vai ver a letra, né, que ele quer saber, certo? E vai procurar aí das 5 equações, qual dessas equações vai ter aí a letra que você quer saber, e aí você vai utilizar a equação mais adequada, certo? Então é isso aí, vou passar agora a palavra para a Briane e ela vai dar continuidade. Bom, gente, a gente já está se aproximando aqui para o finalzinho da nossa aula. Eu não vou entrar em outro exemplo nesse momento para que a gente não resolva esse exemplo correndo. A coisa que eu vou enfatizar aqui nesse momento é exatamente a dica que o professor Pedro falou. Vou puxar o gancho dessa informação que eu já percebi outra coisa. Se a gente observar direitinho, ele disse assim, olha, a gente não tem o valor dos catetos, mas a gente poderia descobrir. Sim ou não, professor? Com certeza. Se a gente verificou que esses 2 triângulos novos aí também são triângulos retângulos, ó, traçando a altura, tem 2 ângulozinhos de 90 graus ali embaixo. E a gente tem as medidas necessárias, né? Então, de repente, a gente poderia achar outras relações que trazem esse cateto para a gente. E aí é impressionante como a gente começa a comentar sobre isso. Acho que eu e Pedro, a gente tem a mesma sensação, que a gente começa a rir quando a gente percebe esse tipo de comportamento. Porque de tanto a gente resolver questões e ensinar também, a gente começa a perceber que as relações são todas entrelaçadas, literalmente. Então a gente consegue descobrir outros elementos trabalhando cada vez mais com essas comparações. Então você aí de casa que já consegue perceber esse tipo de relação, né? A gente utilizou aqui uma das relações possíveis, mas a gente poderia trabalhar com outras relações e aí identificar quem são esses catetos, trabalhar com o Teorema de Pitágoras para relacionar uma medida com a outra e daí descobrir quem que é essa altura do mesmo jeito. Quando a gente trabalha com esse tipo de relação entre as medidas, gente, não existe uma única maneira de resolver um problema, né? A gente tem aí maneiras que são mais curtas e maneiras que demoram mais tempo, mas se você tiver segurança e saber certinho quais são as relações de cada elemento com as fórmulas, você consegue várias estratégias para chegar na resolução do problema, tá bom? Já está se aproximando aqui para o finalzinho da nossa aula, eu vou me despedindo por aqui. Professor Pedro, dê um tchau. Antes de dar tchau, Eita. faça o seguinte... Tente achar aí o valor dos catetos, certo? Dessa imagem, tá? Tem um cateto lá em cima e outro cateto do outro lado, certo? Tente achar aí, tarefinha de casa, tente achar esses catetos com essas relações métricas que a gente falou, tá bom? Me despeço por aqui, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. É isso, gente. A gente vai finalizando a aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. A gente agradece a participação aqui da Késia e da produção maravilhosa de Devinho e de Gil. Um cheiro para vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.